Olá, bem-vindos ao podcast Experiências em Mediação, um espaço para conversarmos sobre mediação e métodos adequados de solução de conflitos. Olá, eu sou a Aline. Hoje nós vamos mergulhar fundo no universo da mediação sobre a perspectiva da psicanálise. Hoje nós vamos conversar sobre escuta, subjetividade e emoções. Muito legal o nosso tema de hoje, Aline. E gostaria de agradecer todo mundo que assistiu o primeiro episódio. Nós tivemos muitas visualizações, foi muito bacana a repercussão. Muito obrigado e fique conosco nesse episódio também. Então não deixe de curtir o nosso canal, de dar o seu like aqui no nosso vídeo. A sua participação fortalece muito a nossa comunidade. E hoje nós estamos com duas referências na área, né? Doutora Cláudia Prete, que é psicanalista, doutor José Eduardo Coelho Dias, advogado, mais conhecido por nós como Zedu, né? Bem-vindos ao nosso podcast. Bem-vindos. E, Reichele, eu vou te convidar para a gente quebrar o protocolo aqui hoje. Como esses dois profissionais têm uma bagagem extensa profissional, Reichele, eu queria saber se você concorda de deixá-las se apresentarem. Acho interessante. Cláudia, fala para nós. Nossa, que tarefa, né? Bom, em primeiro lugar, antes de me apresentar, eu só quero agradecer de estar aqui nessa conversa, nesse diálogo tão importante para mim, porque mediação eu acho que a gente precisa dar muita atenção a ela, né? Bom, eu sou Cláudia Prete, sou psicanalista, formada em psicologia aqui pela UFES. E trabalho na clínica, né, como psicanalista e faço também um trabalho de psicologia jurídica como assistente técnica, parecerista, sou membro do IBDFAM, tanto na diretoria nacional quanto na estadual. Então, eu estou sempre nessa interface, nesse diálogo da psicanálise com o direito e, mais especificamente, o direito das famílias. Legal. Bom, José Eduardo Coelho Dias, como vocês já disseram, né, conhecido como Zedu, eu sou advogado há 37 anos, sou especialista em Direito de Família e Direito das Sucessões, mestre em Direito Processual pela Universidade Federal do Espírito Santo e um adepto de primeira hora da mediação, que eu acho sensacional essa inovação que nós tivemos, não é no direito, é na nossa sociedade. Então eu estou aqui muito feliz, quero agradecer a vocês pelo convite, e vamos conversar, porque a conversa vai ser animada. Que maravilha! Com certeza. Bom, a gente podia começar com o seguinte ponto, né, Cláudia? A gente fala muito de mediação e protagonismo das partes da mediação, né? Os mediandos como sujeitos na mediação. Como é que a psicanálise enxerga esse movimento da mediação e um lugar de fala do mediando no procedimento? Eu acho essa pergunta ótima, porque, na verdade... esse posicionamento da mediação, ele é absolutamente psicanalítico, né? Porque quando a gente, em qualquer intervenção profissional, se a gente toma o sujeito, esse que está sendo objeto da intervenção como sujeito, a chance de que essa intervenção funcione, ela é muito maior. Então, o que seria, como que a gente pode definir tomar como sujeito? É supor que esse que está ali, passando por uma mediação, por exemplo, apesar dele estar vivendo uma situação de conflito, que necessita dessa intervenção de um terceiro, ele tem elementos não só objetivos, mas também subjetivos, para além do conflito, para poder se responsabilizar pela construção daquelas saídas ali. Então, quando a gente toma essa parte, né, que é uma coisa que me incomoda às vezes, esse termo que se usa no campo do direito da parte, né? Quando toma essa pessoa que está ali envolvida na lide como sujeito, a intervenção faz toda a diferença. Eu acho que é fundamental. Nossa, que bacana essa ideia, né? Principalmente na sociedade que hoje nós muitas vezes nos vemos apenas como um número, né? No processo judicial, algumas pessoas questionam isso. Mas eu não fui ouvido no processo judicial, né? E aí na mediação a gente já tem um outro olhar, uma outra perspectiva, né? Inclusive, eu queria trazer esse olhar para
para o Zé Du sobre essa questão de focar no sujeito. Por quê, Zé Du? O método heterocompositivo, ele não comporta o tratamento da subjetividade das pessoas, né, dentro do processo. O processo em si, ele trata das questões objetivas. Por isso que vem a mediação, incluindo como um método até fortemente dentro do judiciário, e para trazer justamente isso. Como que a gente vai fazer com essa subjetividade? E aí eu quero saber da sua experiência, Zé Du, porque você já tem uma bagagem, muito tempo de formado, você estudou o Código 73, né, até então. Então eu queria saber, assim, essa visão sua sobre essa questão do heterocompositivo com autocompositivo, esse trabalho necessário da subjetividade do ser humano ali que está dentro do processo, né? Nossa, Aline, você trouxe na verdade, um universo, não foi uma pergunta. Você abriu um portal aqui para um universo paralelo até, que a gente vai ter que adentrar. Vamos começar lá no Código 73, que era um código feito num momento político de autoridade, como é que a gente pode dizer, né? De uma autoridade mais concentrada, de um Estado agigantado que impunha a sua vontade e via no conflito apenas o objeto do conflito. Então, você imagina, se era um divórcio, o que nós iríamos discutir é se poderia ou não divorciar. Nós não tínhamos um código que se preocupava com a autonomia da vontade e que não tomava as pessoas como sujeitos, como a Cláudia disse aqui agora. E aí vem o Código de 2015 e altera toda essa lógica. E aí nós estamos num outro momento político histórico. Nós estamos já no momento de reabertura política, no momento de democracia, e aí começa a se valorizar a autonomia da vontade. Quando eu falo de autonomia da vontade, eu estou dizendo da existência do sujeito, conforme a Cláudia colocou aqui. O sujeito passa a existir. E se o sujeito passa a existir, nós temos que... E se o direito é feito como método para a solução de conflitos, nós temos que reconhecer que o conflito, como se pensava antigamente, o conceito mudou. Hoje a gente tem que reconhecer todo o conflito como tendo uma parte objetiva e uma parte subjetiva. A parte objetiva é aquilo que está em disputa nos termos da lei. Mas a parte subjetiva é como aquela pessoa, aquele sujeito está enxergando o processo e as coisas que acontecem. E aí o que acontece? Você precisa ter uma ferramenta para lidar com essa outra parte também. E nós não tínhamos. Quando em 2010, veja, ainda sob a égide do Código de 73, vem a lei, a primeira legislação sobre mediação, a gente tem aí uma quebra de paradigma e começa a assim, opa, as pessoas existem dentro do processo. E aí depois o Código de 2015 vem e traz mais uma coisa interessante e ao mesmo tempo harmônica com isso, que é a questão da primazia do julgamento de mérito. Note, o processo deixou de ser um fim em si mesmo e passou a ser algo para resolver o problema das pessoas que estão envolvidas naquele conflito. Só que esse lado subjetivo do conflito, por vezes, atrapalha ou impede que a parte objetiva seja resolvida. Então, nós temos que tratar os dois. E aí é que vem a bênção da mediação, que permite, dentro de um ambiente controlado, que as partes falem com o poder. Porque o mediador, quando está ali, quer queira, quer não, ele acaba representando o Estado também. Aí eu não fui ouvido. Não, você foi ouvido. Teve um mediador que prestou atenção em cada palavra. Ah, mas deveria estar falando para outra parte. Não importa, tem todo um jogo de imagens, de símbolos ali, que leva aquelas pessoas a se sentirem acolhidas dentro de um processo, coisa que nós não tínhamos. Então, na minha visão, isso muda tudo. Muda, inclusive, principalmente, o comportamento dos advogados dentro do processo. Porque o advogado agora deixa de ser um simples gestor do processo e passa a ser um gestor do conflito. Entendeu? Então, eu entendo que é mais ou menos por aí que a gente deve olhar essas questões, sabe? Prestar atenção que as pessoas estão ali, principalmente na área de família, geralmente estão em sofrimento. Nós temos até um artigo, né, Cláudia, que escrevemos juntos, onde a gente mostra isso, como as pessoas chegam e procuram um advogado de família, como que está a subjetividade daquelas pessoas ali. Isso precisa de atenção também.
E como que, te interrompendo, desculpe, Mas você quebrando todos os protocolos, como que o conflito, ele não pode ser com letra maiúscula, né? Porque ele não é um ser. Os seres, os sujeitos ali, estão naqueles que estão envolvidos nesse conflito. E esse conflito só existe porque existem conflitos que são estruturais, que dizem respeito ao humano, à convivência em sociedade, né? O Freud tem assim um texto que é icônico para isso, que é o Mal-Estar na Cultura, onde ele traz isso, assim, que para a gente se inserir na cultura, a gente tem que fazer renúncias. Sim. E que essas renúncias geram afetos que não necessariamente são só positivos, né? Então o ódio comparece e o conflito nasce junto com a sociedade. É a mesma coisa ali junto, porque só se vive em grupo se você renuncia aquelas pulsões que não são próprias, né? Que o Freud diferencia do instinto. Então, falar de conflito como se ele fosse uma outra pessoa que está aqui do nosso lado, não. É a pessoa que está ali. O conflito, ele faz parte dos relacionamentos. É inerente, né? Inclusive, o Zé Du me trouxe uma questão que complementa o que Cláudia está falando agora, que é o seguinte... Zé Du trouxe um olhar assim, olha, o advogado hoje, ele não pode ser só gestor de processo. E aí eu trago para os magistrados também. Porque precisam, sim, fazer não só a gestão de processo, sei que metas têm que ser cumpridas, a gestão do processo é necessário pela demanda de ações, né, que nós temos hoje no judiciário, mas também precisa se olhar para a gestão do conflito, né, Zé Du? Sim. Aline, olha só. Os castores, os coelhos, os ursos e as cobras não têm tribunais. Não tem. Os tribunais são um produto da cultura. São, como diria Nietzsche, né, demasiadamente humano. Sim. Então, se é o direito produzido a partir e para o ser humano tem que ser enxergado dentro do direito. Isso me parece óbvio, mas é uma coisa que as pessoas às vezes perdem mão, ficam tão obcecadas com a letra da lei, com o que está dizendo ali, o texto, porque o artigo tal pode... Peraí, e o que está ali? Isso a gente vê principalmente nas ações de alimentos. Vamos dar o exemplo das ações de alimentos envolvendo filhos incapazes em função da idade, que antigamente a gente chamava de menores, né? Mas quando a gente vê uma audiência de uma ação de alimentos... Não fale em filhos menores perto de uma psicanalista. Por isso que eu falo, né? Incapaz em função da idade. Mas, enfim, quando a gente vê as crianças e adolescentes ali numa ação de alimentos, o mais raro de comparecer é realmente a criança e o adolescente. Os pais... E são audiências terríveis, delicadíssimas, porque o que está se discutindo ali muitas vezes está totalmente fora daquilo que os autos do processo dizem. Alguém entra para discutir necessidade, possibilidade, quanto vai pagar, quanto não vai pagar. E é o que menos se discute. Começa a se discutir raiva, começa a discutir rancor, mas isso não é inerente ao ser humano? Isso não precisa, de alguma forma, comparecer para que aquela parte objetiva seja solucionada? Com certeza, porque senão aquela parte objetiva não vai ser sequer encontrada. Verdade. Entendeu? Esse é o ponto. Isso é muito interessante. Quando ele estava falando sobre essa questão de colocar a pessoa, né, no direito, eu estava lembrando do que Drummond fala, né? Ele diz assim, tem uma frase dele que eu gosto muito. Ele fala mais ou menos assim: as leis não bastam. Os lírios não nascem das leis. Né? Ele fazendo esse reforço que paz, né? fazendo essa questão dos lírios com a paz, que a paz só existe a partir do momento que a gente coloca as pessoas naquela conversa, né? E por muitos anos o direito realmente se afastou disso, né? Até por dizer que nós somos uma ciência, nós temos uma técnica, então não vamos tratar dessa subjetividade. Pois mas técnica para quê, né? Exato, para quem? Justamente quer chegar com essa ou para quem, né? Exato. E aí me veio uma questão, Zedu, até partindo desse pressuposto aí que você estava conversando sobre colocar o sujeito, né, no seu
a ser ouvir as pessoas. Como é que se dá essa escuta, assim, né, do advogado nessa nova visão? Porque se o advogado agora vai ser um gestor de conflitos, como é que a gente pode tratar isso com uma escuta adequada pelo advogado? Pode falar sobre isso? Eu posso só depois que a Cláudia falar. Ah, Deixa a Cláudia falar um Não, pouquinho então eu quero sobre isso. complementar, para eu não te Depois eu interromper, vou falar. depois, para justamente, Richelle, para complementar a sua pergunta, Cláudia, além disso, você podia explicar para a gente essa diferença da escuta da psicanálise com a escuta do mediador, né? Uhum. Quanto tempo eu tenho? 5 horas e meia. Não, assim, eu fico escutando aqui, eu vou lembrando, porque é muito bonito essa coisa do diálogo, da psicanálise, com todos esses temas que dizem respeito ao direito, porque diz respeito às pessoas, né? Quando eu comecei a participar dessas discussões, eu aprendi aquela máxima, né? O que não está nos autos não está no mundo, né? Assim, Nossa, tenso isso. e é interessante porque eu lembro que eu insistia muito nisso, gente, mas é justo o que está nas entrelinhas dos autos, que é o que está no mundo, né? Assim, porque eu acho que eu fui pensando nessa articulação aqui da nossa conversa. O ser humano, ele é feito de palavras, ele está inserido na linguagem, eu acho que a mediação privilegia muito isso. Quer dizer, o que é colocar esse sujeito para falar e para falar daquilo que lhe é uma questão, né? E que precisa ser escutada, mas que precisa ser escutada não na sua. E essa foi, eu acho que talvez a mensagem, a contribuição mais preciosa da psicanálise, assim, que para além da literalidade do discurso, em função do inconsciente, a gente tem conteúdos que não são manifestos, que estão para além daquilo que é dito, né? Então, quando a gente fala numa escuta, o que é escutar o sujeito? É escutar exatamente essas dissonâncias, essas entrelinhas, os tropeços, ali onde a pessoa vai falar, microfone fala alto-falante, né? Por que que ela faz essa troca? Por que que alguns tropeços são falados? Por que que ela muda o tom de voz quando fala de determinado assunto? Então, incluir esses elementos que a gente genericamente poderia chamar de subjetivos na escuta, abre o leque, aprofunda a escuta e a gente chega muito mais perto de poder acessar o que está em jogo ali naquele conflito, né? Porque a gente permite que os elementos que estão na raiz, na origem do conflito, traga às vezes um ressentimento, às vezes um posicionamento muito vitimado, da onde que isso vem. Então, assim, vou dar um outro exemplo que eu acho que a mediação traz muito isso para a cena também, na escuta de crianças, por exemplo, né, que é uma outra discussão, assim, a literalidade da fala, né, o meu pai fez isso, ou minha mãe fez aquilo, o que eu posso escutar disso, como que isso está inserido na dinâmica familiar, aonde o que é fantasia para uma criança, o que é fantasia para um adulto, o que é mentira para uma criança, o que é mentira para um adulto. Então, são nuances, são cores que vão muito além das cores do arco-íris, né? Porque é um mundo, caleidoscópio, assim, de cores que a gente tem nesses tons da fala que eu acho que precisam estar presentes na perspectiva da escuta, né? Ótimo, cara. Cláudia abriu todo o caminho para que eu possa agora responder. Veja bem, nós como advogados não temos esse preparo que os psicólogos, os psicanalistas têm para a escuta. E até porque a escuta, o pessoal usa agora a escuta ativa. Na minha visão, toda escuta é ativa, porque você está sempre escutando, mas ao mesmo tempo buscando algum caminho para aquilo ali. Então está sempre em E atividade. psicanaliticamente, você também escuta, por mais que você esteja preparado para isso, você sempre escuta a partir das suas questões. Não tem jeito. E às vezes você tem um objetivo ali e tal.
Mas o que que eu vejo nessa história toda? A primeira coisa, que a escuta seja sem julgamento. Sua vida não é a vida da pessoa que está falando, você não tem nada a ver com isso, se ela é isso, se ela é aquilo, não é problema seu, é uma questão dela, que é ela que vai resolver. Mas o que que a gente vê? Principalmente na área de famílias. Sucessões também, mas mais na área de família. Nunca tudo é dito numa separação. Nunca tudo é dito. O casal que quer se separar, ele pode ficar 2 horas conversando sobre a separação e ele não vai chegar perto de É da ordem dizer da tudo impossibilidade. que deveria ser dito. Então vai ter sempre um resto que ele vai carregar para o processo. E às vezes vai carregar para o ambiente do processo. Então qual é a importância? Por que eu sou fã da mediação? Deixa eu fazer até um parênteses aqui. Principalmente no começo, ainda hoje, alguns colegas falam, vou em mediação, não adianta nada, a gente chegar lá não tem acordo. E eu fico pensando, gente, quem disse que você tem que ir para uma mediação para fazer acordo? Você vai para fazer acordo numa conciliação, que no Brasil é uma coisa diferente da mediação. Isso. Você vai para uma mediação exatamente para você ter um ambiente controlado, seguro, onde você possa colocar, tratar da subjetividade. É onde você vai jogar para fora tudo aquilo que está te impedindo até de enxergar o conflito de forma objetiva. Entendeu? Então, é muito importante. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a pessoa está falando, ela também está se ouvindo. O que não acontece quando você está pensando sozinho. Esse mecanismo, e aí temos que dar o mérito ao Freud, que entendeu que funcionava assim, até neurologicamente, lá atrás, né? 1800 e alguma coisa, começou a perceber isso. E na mediação, como a Cláudia já disse até no começo da nossa conversa, que tem uma pegada psicanalítica muito grande a mediação que é praticada no Brasil, e é exatamente por isso, para que as pessoas possam se expressar, jogar para fora algumas coisas, e há um efeito transformador. Como é que o filósofo dizia? Ninguém se banha 2 vezes no mesmo rio, Sim. ou o rio estará diferente, ou o homem estará diferente, e é isso que acontece. Há uma diferença muito grande. Os advogados percebem isso com muita clareza. Depois de uma sessão de mediação, você recebe no seu escritório um outro cliente. Com certeza. Então, com acordo, sem acordo, dane-se o acordo. O acordo vai acontecer quando ele for bom, quando a parte tiver segurança para fazer aquela composição. E, às vezes, para adquirir aquela segurança, ele precisa passar por esse procedimento de escuta, de fala, para limpar a chaminé, né? Que era a expressão que era usada lá atrás, não era assim? É porque o Freud trazia que para que alguém pudesse ocupar esse lugar de escuta para um outro, Sim. ele precisava estar com as suas próprias questões muito trabalhadas, né? Traduzindo na linguagem psicanalítica, faz parte da formação do psicanalista que ele passe por uma análise pessoal, né? E o Freud chamava esse processo de limpeza das chaminés. Ele precisa limpar suas chaminés para que essa sujeira das suas chaminés não impeça ele de escutar o outro. Né? Inclusive, no episódio passado, a gente estava conversando sobre essa ferramenta, que é uma ferramenta importante. Eu acho que é a primeira ferramenta que o mediador deve usar, que é a ferramenta do autoconhecimento, né? Então, sim. aqui, buscando aqui para vocês dois, vocês trouxeram a questão da escuta ativa, da escuta ali do sujeito em si, trazer suas questões, seus interesses à mesa. Agora eu queria saber o seguinte, a escuta empática, puxando essa linha que o Freud trouxe, né? A gente precisa limpar a nossa chaminés. E a escuta empática é moda, né? A gente fala empatia, se colocar no lugar do outro. Bem, eu sujeito, eu vou me colocar no lugar do outro com a minha bagagem. Eu vou visitar a sua casa com os meus móveis. Então, a gente precisa recontextualizar isso, precisa entender que a escuta empática, você precisa exercer com a sua chaminé limpa, né, Cláudia? Porque senão você começa a impor modelos, né? Ok. Assim, e quando a gente lida com pessoas e a gente pressupõe um modelo de funcionamento, seja um modelo de família, um modelo de parentalidade, um modelo de relacionamento amoroso, quando a gente acredita que existe ali um molde para que aquilo funcione, porque se não é aquilo, não vai ser
aí já está tudo errado, né? Está tudo condenado a dar errado. Mas o que eu acho que tem Aí de você até consegue o acordo. Isso, para não ser Que cumprido. daqui a pouco vai virar uma Pode ser revisão. cumprido. Vai virar, Isso aí. vai virar uma revisão. Exato. isso aí. Mas o que eu pensei nessa coisa do empático é algo que está na origem, inclusive na origem etimológica da palavra diálogo, que eu acho que é um significante tão privilegiado na mediação, né? Assim, que é dar lugar ao outro, né? Então, dar lugar ao outro é algo que precisa estar presente entre aqueles que estão ali envolvidos no conflito, né? Eu vou escutar, eu estou brigando com você por alguma questão, mas eu vou escutar as suas razões, né? Mas o mediador também, ele precisa dar lugar à fala desse outro, não só teoricamente, mas também a partir do momento em que ele não imponha os seus modelos, os seus valores, as suas crenças nessa escuta, Isso. né? Inclusive, Cláudia, eu estava pensando justamente isso quando vocês estavam dialogando sobre essa questão. Como que você enxerga, assim, para o indivíduo, quando nós falamos de acordo, né? E acordo e mediação, via de regra, ou pelo menos deveria ser assim, né? Ele é customizado. Como é que você percebe o sujeito recebendo esse acordo que ele ajudou a construir, né? E não mais esse modelo de que alguém impôs para ele uma forma de convivência com o filho, né? Uma maneira que muitas vezes talvez não era nem o que ele gostaria, ou nem muitas vezes nem consegue cumprir. Como é que você percebe isso, assim? O efeito para o sujeito. Isso, em termos Isso psicanalísticos. isso é muito transformador. Eu acho que você usou essa palavra. Isso dá muita segurança e eu acho que o melhor de todos os efeitos, não sei se a gente pode usar melhor, mas talvez o mais importante, seja a viabilidade de que aquela. Eu até costumo substituir esse acordo por saída, né? Assim, vamos construir saídas possíveis para esses conflitos. E quando isso é construído com o protagonismo desses que estão ali, que conseguiram, ao longo dessa mediação bem construída, né? Introduzir uma perda, porque não existe acordo sem perda para ambos os lados. Isso é super importante, porque as pessoas acham que o acordo todo mundo vai ganhar. Não, sempre vai ter perda para os dois lados, mas apazigua. Isso apazigua. E esse apaziguamento, essa paz que traz para o sujeito, isso permite com que aquilo que eles sigam vida fora, né? Assim, que a vida continue, digamos assim, sem aquele nó ali que estava amarrando há tanto tempo, né? Uma das coisas que a gente percebe é que você só consegue evoluir num acordo quando os sujeitos envolvidos estão preparados para lidar, para trabalhar o luto daquela perda que está acontecendo no acordo. Porque senão a coisa não vai. A gente às vezes fica horas numa negociação e tal, e não consegue entender, meu Deus, está tão fácil, a solução está ali, por que isso não vai? Vai porque a pessoa, o ser humano que está envolvido, ainda não consegue iniciar o trabalho de luto daquela perda que ele consegue enxergar que ele vai perder, mas não sabe trabalhar com a perda. E aí, às vezes, gera até uma certa obsessão de só enxergar a perda e não conseguir sequer ter olhos para aquilo que está tendo de benefício, né? E aí entra muito o papel de advogado como pessoa de confiança daquela pessoa numa sala de mediação, de acolher aquele ser humano e de dar a segurança jurídica que aquele ser precisa dentro daquela circunstância, né? E muitos advogados, às vezes, têm uma postura horrível, inadequada nos ambientes de mediação. De qualquer jeito, ficam como se estivesse ali perdendo tempo. Alheios aquilo ali, né? Alheios, e tem que participar. Participar não quer dizer tomar a palavra, falar em nome do cliente. Não, vou te corrigir publicamente. Eles acreditam que eles estão perdendo Pois tempo é. e de fato estão, sabe, porque eles impedem o seu cliente
de usufruir daquilo que está se passando ali, muitas vezes. isso. Então, essa questão da formação dos advogados é um outro ponto que talvez seja um bom tema para vocês abordarem, inclusive, né? Sair dessa lógica adversarial, Sim, ou eu isso. ou o outro, né? É poder ser eu, o outro, com as perdas que isso implica, com os lutos que precisam ser elaborados, né? Isso é muito importante. Até porque, pessoal, a mediação, ela perpassa por fases, né? Ela é informal, que isso é o mais difícil de se manter na mediação, mas ao mesmo tempo ela tem a formalidade. Ela tem E o técnica. advogado, e o advogado, ele perde uma oportunidade seguinte, Zé, o cliente vai ao seu escritório e você colheu aquela escuta, né? E do outro lado, como é que você vai chegar numa fase de negociação, na mediação, se você não tem o olhar do outro? Como é que você vai oferecer propostas que atendam aos interesses dos seus clientes, mas ao mesmo tempo olhando para o outro que está ali, né? Então, assim, a gente precisa ter em mente que esse advogado, ele precisa mudar essa chave, né? Ele precisa trazer a mediação. Inclusive, eu já falei aqui no outro podcast, inclusive com o advogado, no Código de Processo Civil, você me corrija se eu estiver errada, mas o Código de Processo Civil, ele não fala que o advogado tem que ir para o Sejus. Ele fala assim, que o juiz tem que mandar o processo para mediação e conciliação, mas não fala que a gente tem que fazer no Sejus, né, Zé Eduardo? Zé Du? Mas aí entra um problema. Na verdade, eu sou daqueles que defendo que o advogado tem que ter o direito até de participar das perícias, tá? Eu acho assim que, como advogado, pela Constituição Federal, é indispensável a administração da justiça, na minha visão, ele tem que participar de todo e qualquer ato processual. E note bem, Vamos mudar o tema. a mediação é no Código de Processo Civil, lá na parte especial do direito de família, do processo de família, ela é um ato processual. Então, se é um ato processual, tem que ter a participação do advogado. Agora, note bem, a participação do advogado não é essa participação do advogado adversarial, daquele que vai falar em nome do cliente, fazer petição de 2 laudas para pedir o adiamento de uma sessão, quando basta ele pegar o telefone e ligar para o Sejus. Tem que saber o que está fazendo também. E, infelizmente, muitos colegas ainda não entenderam a riqueza e as oportunidades que uma mediação bem trabalhada pode oferecer e como isso pode facilitar o próprio trabalho. Entendeu? Esse aqui talvez seja Eu um acho grande que essa é a ponto. palavra. A mediação é uma oportunidade. Inclusive, você trouxe uma questão que às vezes as pessoas em mesa, em mediação, em situação conflituosa, ela fica meio confusa mesmo para as tomadas de decisão. Aí, por isso que você precisa de um bom advogado ali para justamente dar essa segurança para a pessoa, para as tomadas de decisão. E aí eu trago para a Cláudia novamente. Cláudia, eu queria saber esse olhar do sujeito. O Rodrigo da Cunha fala, o ser humano, ele não é só um sujeito de direitos, mas é um sujeito de desejos também, né? Então, Cláudia, eu queria saber assim, esse olhar do empoderamento da pessoa tomar uma decisão, né? Que é muito difícil quando a gente está numa situação conflituosa, né? Isso é uma coisa que tem que ser levada em conta. Esses que estão ali, né, esses sujeitos, eles estão numa posição muito fragilizada, num momento muito difícil. Vulneráveis, né? Muito vulneráveis, né? Muitas vezes num pós-divórcio, aonde não foi ainda elaborado o luto do rompimento daquela conjugalidade, do rompimento do lugar que esse sujeito tinha no olhar do outro, na vida, no desejo do outro. Então, assim, precisa realmente de um trabalho muito cuidadoso, uma condução muito cuidadosa, porque as pessoas estão muito fragilizadas. E eu acrescentaria, Aline, uma outra fragilidade que eu considero que muitas vezes é esquecida até pelos bons profissionais. Quando a gente está, por exemplo, num conflito que envolve filhos, muitas vezes o conflito é muito trabalhado entre os adultos e os filhos ficam muito invisibilizados, né? Quando está se discutindo, como você citou aí, quanto que vai ser pago a título de alimentos, tarará, taraná, fica numa disputa, muitas vezes, de poder
ou de querer abocanhar um pedaço do outro, né? Assim, eu vou te punir porque você não quer mais estar comigo, então eu vou te tirar dinheiro, ou eu vou não vou te dar dinheiro. E os filhos, o bem-estar dos filhos, o famoso princípio, né? Melhor interesse. Melhor interesse, Já era. fica absolutamente invisibilizado, né? Assim, às vezes então o olhar do mediador, quando ele tem essa possibilidade de uma intervenção, fala assim, mas você acha, né? Eu vou dar um exemplo, assim, você acha que isso seria bom para o seu filho, enquanto os dois estão ali na guerra? Isso é bom pro seu... É uma maneira de você introduzir quem está no centro do conflito e quem deve ser preservado ali Sim, também, né? também, né? O foco ali. Agora, essa possibilidade até de que isso compareça, e é aí onde eu acho que a gente entra, talvez, na maior dificuldade da mediação, é suportar que vou falar um termo não muito bonitinho, essa podridão toda, né? Essa banda B do ser humano apareça e seja colocada ali na mesa. Apresentar né? as sombras dele. As sombras, né, do ser humano, assim, porque é isso que você, num momento desse tão delicado, vai ver o lado sombrio das pessoas, uma ponta de maldade, uma ponta de muita fragilidade. Ressentimento. E, às vezes, os profissionais que estão envolvidos nisso têm muita dificuldade de suportar, então tendem a tamponar, né? Tendem a fazer de conta que aquilo não existe. E, pelo contrário, tem que permitir esse despedaçamento para que alguma recomposição seja possível, né? Isso é muito interessante, né? Porque no processo, se a gente for falar de processo, a gente sempre busca exatamente o contrário disso. Né? Fala, não, olha, esses sentimentos não vão ser trabalhados aqui, nós vamos utilizar, a lei funciona assim, o processo é assim, é o que o juiz vai decidir. E em mediação já é um pouco diferente, né? Se o mediador tem essa possibilidade de deixar fluir, né? E muitas vezes ter coragem, né? De ver essas sombras do outro, né? Porque a gente fica muitas vezes nessa lead, né? Nós, psicanalistas, na clínica, a gente às vezes faz um trabalho prévio a isso, né? Eu estava aqui te escutando, me lembrei de um caso que eu acompanhei muito recentemente, de um paciente meu que estava num processo de divórcio muito complexo e, diante de muitos atos de alienação parental por parte da ex-esposa, da mãe das crianças, ele falava assim, eu sei que eu preciso encarar esse processo judicial, mas eu não tenho suporte emocional para isso, eu não tenho condições emocionais para isso. Então, ele precisou de um tempo de trabalho para poder entrar. E foi aí, quando esses atos foram se agravando, que ele falou assim, não, agora eu vou, porque agora eu tenho que encarar. Né? Mas muitas vezes a gente consegue, com uma escuta cuidadosa, eu acho que na mediação, embora não tenha a mesma função de um trabalho analítico, de um trabalho clínico, muitas vezes consegue se evitar uma judicialização num momento ainda onde essa fragilidade está muito na cena, aonde o processo ia criar uma devastação ou uma complicação que ia ter que se prolongar muito tempo. Você consegue permitir que os arranjos vão se constituindo ali. É muito bonito ver essa possibilidade que na clínica tem uma dimensão, mas que na mediação, se bem conduzida, isso também pode ocorrer, né? Não na mesma proporção, mas também pode ocorrer. Pode. Né? Inclusive, você trouxe uma questão que eu queria até, pela experiência do Zé Du, em trabalhar com inventário. A gente trabalha com morte. E muitas vezes a família ali está harmoniosa até então, né? Não tem processo, não tem diálogo. Mas aí morre alguém. E aí, quando morre alguém, a gente precisa tratar de outras camadas, né? E aí, Zé Du, eu quero que você faça um link também com o tempo das pessoas ali, né? Eu quando ouço falar em
decretar divórcio, tem sempre uma piada que a gente conta nos meios jurídicos, que é, vou falar como homem, mas serve também para as mulheres. Quer conhecer sua namorada? Case com ela. Quer conhecer sua esposa? Divorcie. Quer conhecer seus irmãos? Espera papai morrer. É isso aí. Exatamente. É isso Então, aí. é meio mórbido até a gente... É mórbido, mas Mas é real. porque É. renascem questões infantis que estão ali inconscientes. Eu tenho colegas de peso, por exemplo, o doutor Rodrigo Mazei, ele Aham. defende que as composições do inventário tem que ser um tempo depois do inventário em curso, tá? Eu não sei se concordo com ele com relação a isso, porque o que eu vejo, por exemplo, nas questões relacionadas à sucessão? Todos os filhos se acham mais merecedores, e esse mérito eles tentam ver traduzidos em dinheiro. Aquele que ficou mais afastado acaba querendo uma compensação por esse afastamento. E o que ficou mais próximo quer uma compensação, porque às vezes cuidou, atendeu. E aí todos, cada um pelo seu motivo particular, se sentem mais merecedores. Só que a lei vai ser muito clara, os herdeiros são da mesma classe, eles vão receber o mesmo quinhão. Sim. Não tem isso. E aí você fica assim, mas como é que eu vou fazer uma mediação se eu não vou evoluir nisso? Talvez não evolua no sentido de mudar os percentuais, mas de permitir que aquela família continue existindo. Eu tenho para mim que não ia mudar em nada o processo, porque o processo de inventário, na verdade, é um processo mais contábil do que qualquer outra coisa. Você Sim. pegar um valor patrimonial e distribuir conforme percentuais previamente fixados pela lei, ou pelo testamento, quando é o caso. Então não muda o resultado, mas muda a família, muda a família. Essas disputas que já existiam, mas que não podem existir na Mas presença estavam do patriarca, patriarca, né? estavam em papai É. gosta mais desse, menos daquele, né? Não, a gente não pode brigar porque tem que ir no almoço de domingo. Tem a né? figura Então, ainda, né? Do acaba patriarca. tendo, tudo vem igual um vulcão que entra em erupção no post-mortem, no imediato. Então, qual é o tempo para essa mediação? Volto a dizer, meu querido, meu mestre, né, meu guru, Rodrigo Mazei, vai dizer que é um pouco mais para frente. Eu entendo já que, desde o primeiro momento, seria interessante se as pessoas falassem, não de processo de inventário, mas de como fica a família daqui para frente, apesar da morte de alguém querido, né? Sim. E a gente sabe também que morte de um ente querido, divórcio, tem estudos comprovando que são os fatores mais estressantes da vida do ser humano. Ora, se ataca, se fere tão violentamente essa subjetividade, por que nós vamos abandonar isso? Não, nós temos que acolher e temos que cuidar dessas feridas que vão ficando aí e trabalhar esse luto, que não é só o luto da perda de alguém que foi, é da mudança estrutural da família dali para frente. E aí você vê inventários que vão durando 10, 20, 30 anos, que chega um ponto que os herdeiros vão falecendo e outros vão surgindo. E eu já tive a oportunidade de analisar um processo de inventário que nenhum dos herdeiros se conheciam, embora fossem da mesma família. Porque mudaram as gerações e Só se falam por advogados família dentro do acabou. processo. E o família dia, acabou. exato. Como acabou lá atrás, né? Os sucessores depois também não conheceram primos, não Isso. conheceram. E muitas vezes acaba até o próprio patrimônio, É, né? sim, Porque a coisa porque é vai ali num desgastante. desgaste e numa... Inclusive, o Zé Du trouxe um ponto muito importante que eu também tenho um pensamento diferente do Mazei, né? O Mazei, eu acho que ele traz uma questão de vir essa conversa lá no saneador, né? E não, eu vejo ao contrário pela minha experiência que eu tenho de trabalhar em inventário. Não sei se Retiele tem a mesma experiência, mas olha, as pessoas sentarem dentro daqueles 60 dias, que a lei fala da abertura de inventário, sentar e falar assim, o que nós vamos fazer daqui para frente? Nós vamos dar um tempo, nós vamos esperar o tempo de cada um para a gente começar a conversar sobre isso, né? Mas Mais você está vendo organizado. como a lei às vezes é cruel? Sim. Porque olha só, a pessoa está ali,
acabou de falecer, já começa a contar um prazo processual para você. Exatamente. Aí eu- Isso é de uma Tá crueldade. Poxa, Sim. muito Isso é de bom. uma crueldade, trazer isso aí. mas ao mesmo tempo, alguma coisa precisa ser feita. Por quê? Porque um direito não pode ficar sem titular. Sim. Então, o direito de propriedade, por isso que tem, né, o princípio da SAICIN, que transmite Mas imediatamente, né? Mas até te colocando isso, mas aquele que traz essa questão, às vezes até pensando nesse prazo, nossa, mas ele nem esfriou e você já está trazendo isso, né? Você A lei impõe. Sim, mas a lei impõe. É. Mas o brasileiro, em via de regra, também não gosta muito de conversar sobre organização pós-morte, né? Como se você estivesse dizendo, olha, você tem que morrer, né? Muitos patriarcas também de empresas, quando vai fazer a sucessão, também tem essa dificuldade de não, vamos conversar para quando eu não estiver aqui, né? Os meios de planejamento. E essa questão que o Zedu traz, né, de trazer essa conversa antes de um inventário é sensacional. Por quê? Porque muitas vezes, a depender do que seria um inventário litigioso, não será, né? Pode ser completamente consensual, desde que essa conversa aconteça, né? Quer dizer, não sobre o inventário. Aham. A Sim. conversa tem que ser sobre a família, Também, né? Se a exato. família vai continuar ou não. Exato. Porque o inventário acaba trazendo essa coisa que envolve o tal do dinheiro, envolve o tal dos valores. E aí eu falo valor num sentido bem mais amplo do que Que o financeiro, né? do que a pecúnia, do que o valor monetário das coisas, né? O broche da vovó tem que ficar comigo. Mas por que que tem que ficar com você? Ah, não, porque um dia ela me falou, ninguém ouviu. Sim. Né? Então, assim, Mas isso É muito importante. bonito isso. Olha, eu falando que é bonito porque emergem essas questões que são muito. Você falou assim, os brasileiros não gostam de falar do planejamento sucessório, né? Assim, na verdade, nós humanos não queremos olhar para a morte. Né? Sim, aí Que é já a única aumenta. certeza da vida, né? Inclusive. Mas exato. a morte começa esse grande enigma, né? Essa certeza, mas que ninguém é uma certeza de que ela vai acontecer, mas ninguém sabe o que é. E nem quando. não, E nem tanto é que quando. todas as culturas, todas, dão um jeito de arrumar um lugar para ir depois da morte. Isso. Todas as religiões respondem muito a isso, né? Assim, porque são enigmas humanos que não têm resposta, né? O sexo, a morte, tem respostas múltiplas, né? E aí, olhar para isso quando um ente querido vai embora, né? Morre, a quantidade, a avalanche de elementos inconscientes e infantis, né, da estruturação daquele sujeito ali, vem com uma violência tão grande que eu assim, juridicamente não sei opinar, mas assim, esse tempo de pensar o que fazer, eu também acho 60 dias um absurdo. Sim, é muito Eu curto. acho, mas tem saídas, né? De assim, ó, entra aqui esse troço ali, esse documento, mas a gente vai resolver esperar um tempo, né? Não, Assim, inclusive é bom até a gente isso explicar aí. para o leigo que para abertura do inventário é uma não é que petiçãozinha. você tem É uma tudo, petição né? dizendo, ó, comunicar o falecimento Informa que faleceu. e juntar a certidão de Porque óbito. às É o vezes que basta. você tem ali familiares que estão numa situação mais precária ou até de saúde, que não podem ali naquele momento dos 60 dias e nem tem condições emocionais para isso. Então, eu acho que essa coisa do tempo muitas vezes atende, né? Assim, mas atende muito a escuta, a conversa, o que vamos fazer, né? Dar colocar palavras nisso que não tem explicação, que é a morte, todos esses afetos que emergem, dar algum contorno a isso, colocando palavras, isso faz uma diferença enorme, né? Exato. E assim, infelizmente, a gente vai ter que ir caminhando já para o fim, mas essa conversa aqui
A gente precisaria tirar um podcast aqui de umas 4 horas, né, pessoal? Ah, Porque a muito gente mais. tem muito assunto aqui Se para tivesse falar. um vinho em cima da mesa, então a gente Nossa, ia até amanhã aqui. aí a gente ia até amanhã, justamente isso. E assim, como a gente está aqui no podcast Experiência em Mediação, eu queria saber de você, Cláudia. A mediação entrou na sua via psicanálise ou você já tinha já esse trabalho? Vou colocar pelo limite da legislação brasileira de 2010 para cá. Você já conhecia algo da mediação ou a psicanálise te trouxe esse conhecimento da mediação? Eu queria saber mais. A psicanálise, ela tem uma função mediadora, Isso, né? eu estava Assim, por pensando si aqui. só, Uhum. né? Então, na medida em que a gente escolhe, opta pela psicanálise, a mediação já está presente. A palavra, por si só, ela tem uma função mediadora. E a psicanálise trabalha muito em cima da palavra. Então, a mediação está sempre presente. Mas, muito rapidamente, porque senão a gente gasta 5 horas, quando eu comecei a estudar, eu acho que foi mais ou menos nesse período, não existia ainda a mediação, mas já se falava em justiça restaurativa, que é anterior, né? Vocês me corrijam. Sim. Uhum. Tá É. certo? Tá. Tá certo? Ah, eu me deparei com uma proposta que vinha muito na questão da justiça restaurativa, mas eu acho que a mediação, de uma outra forma interessante, traz isso, que era o encontro do agressor com a vítima, né? E num primeiro momento eu questionei isso muito, assim, mas qual a função disso? Fiquei ali me perguntando, e a gente num grupo de estudos, tentando entender que proposta era essa. E aí eu vou para um final de semana e vou assistir um filme e me deparo com um filme do Polanski, que é A Morte e a Donzela. Que é um filme que retrata, na época da ditadura no Chile, uma pessoa que foi torturada, né? Foi presa, torturada e tal, e ela reencontra com esse torturador, vou resumir aqui, um tempo depois. E o marido dela, e ela queria fazer com ele tudo que ele tinha feito com ela, né? E o marido dela, que também na época foi preso e que ela foi torturada para proteger ele, que era o chefe do grupo lá, esse era namorado na época, ele falava assim: mas isso vai resolver alguma coisa para você? Ele era o mediador, era tão bonito, vocês precisam assistir. É um filme muito antigo. Eu acho que ele é de 2010 ou 2011, assim, é desse período aí. Ele falava assim: e se depois? Qual vai ser a diferença na sua vida se você fizer isso? E ela chega no limite de fazer essa vingança. E aí o agressor começa a falar da posição dele. Por que ele entrou nessa? Ela escuta isso, vira as costas e vai embora, porque aí ela não precisou fazer mais nada, né? Assim, então é de uma beleza essa possibilidade de você colocar os sujeitos frente a frente para poder, pela mediação da palavra, um escutar o lugar do outro e as razões do outro. Isso é assim, a mediação é sensacional, gente. Só tenho a dizer isso. E Zé Du, na sua visão, alguma experiência que você teve em mediação que você falou assim: nossa, de fato o meu cliente, ele entendeu o processo, ele participou 100% do processo, ou até experiências ruins que você teve em mediação com seus clientes, Algo que te marcou, que te assim. marcou, né? Isso, algo que te marcou. Eu vou falar assim, porque como a gente trabalha só com o processo de família, ele está sempre lá, né? O começo do processo de família é uma sessão de mediação judicial. Mas eu me lembro de uma mediação particular, privada, que a gente contratou uma vez para um casal, que a gente percebeu, e o advogado da parte contrária também teve a sensibilidade de perceber que o que eles estavam, que eles queriam discutir no processo, não era importante sob o ponto de vista jurídico, e a gente chegou à conclusão de que essas pessoas estavam precisando, na verdade, era de falar uma com a outra, e eles não estavam se falando.
Então, a partir da criação de um ambiente seguro, confortável, as pessoas puderam falar. Eu não me lembro exatamente as palavras, mas ela me parece que disse para ele alguma coisa sobre uma suposta traição, e ele disse que não tinha acontecido, depois acabou reconhecendo, e aí quando reconheceu, ela virou e falou assim, olha, eu sabia, eu tinha certeza, mas eu precisava ouvir de você o reconhecimento de que você pisou na bola. A partir dali, o acordo saiu assim. O exemplo prático na realidade do exemplo que eu dei na ficção. Olha que bonito. É a virada, né? O momento de virada. Justamente. E teve um outro caso que sempre que eu me lembro, né, dos cursos de mediação, da história do bagaço e do suco da laranja, Sim. um caso muito interessante de um casal já, duas pessoas já com uma certa idade, e os dois muito ligados, tanto é que eles foram ao escritório juntos e chegaram de mãos dadas, quando eu percebi o lance dos sinais, né? Eles chegaram de mãos dadas aqui, mas chegaram querendo que eu fizesse um divórcio consensual. Eu falei, peraí, deixa a minha veia de mediador entrar em cena aqui, e aí, em vez de simplesmente fazer como deveria, ou como normalmente se faz, vamos lá, prepara a papelada e assina aqui, o que é e tal. No final das contas, eles descobriram que o problema deles era o seguinte, um era extremamente contido economicamente, né? E a outra era muito mão aberta. E que um incomodava muito o outro com esse comportamento. Um extremamente gastador, outro extremamente, às vezes até sovina. Mas eles, quando eles se uniram, eles já tinham uma certa idade, tinham a vida financeira independente, mas isso ainda incomodava os dois. E aí eles chegaram à conclusão de que eles não precisavam divorciar, que eles precisavam só mudar o regime de bens. Olha só. Aí mudou-se o regime de bens para o regime da Bonito, separação né? total de bens. E aí aquilo trouxe tranquilidade, né? É, Os dois. porque aí eles usaram isso meio que para se proibir de interferir na vida financeira do outro. E aí a pessoa ali que era mais contida virou pro outro e falou assim, vamos para ele, eu vou pagar esse final de semana. Ótimo. Não foi uma mediação formal, mas a gente acabou utilizando dentro do escritório de advocacia técnicas de mediação, da escuta, de deixar as pessoas irem falando até chegar ao ponto que realmente precisa ser tocado. Zedu trouxe aquela questão que a gente sempre fala nos cursos de mediação, né? O que é uma posição e o que é um interesse, né? Ele Justamente. trouxe justamente isso, muito legal. Muito bom. E uma riqueza de detalhes enorme, né, Richelle? Nós somos muito sortudas, né? De ter Não, dois mas a gente- profissionais aqui Duas hoje pessoas de peso. de peso e que trouxeram informações valiosas para a nossa comunidade, até porque, pessoal, a nossa intenção aqui também é para falar para o cidadão, né? Sim. Sobre isso. O cidadão, na maioria, ele só conhece uma vala, né, para se resolver e se tratar um conflito. E não é assim, né? E a mediação vai para além, né? Ela tem essa questão interdisciplinar, ela conversa com outras disciplinas. E isso é muito rico, né? E isso traz a mediação que ela cabe em qualquer lugar, né? Essa é a questão. E aqui a nossa conversa hoje, Richelle, trazendo essa contribuição da psicanálise, olha, trouxe assim, eu chego a estar arrepiada, vou falar com vocês, porque foi valiosíssima Muito as profundo. informações e a conversa de vocês dois aqui A hoje, gente né, vai precisar Richelle? fazer 2 Eu ainda. ia Vamos sugerir deixar isso. o convite. Eu acho que o ano 2026 a gente Vamos precisa ter que continuar repetir essa essa dupla. conversa, Ó, né? não chama não que eu venho, tá? Não, mas tem que Ótimo. repetir a dupla. É, Tem. Eu Tem. também sou figurinha fácil, isso aí. então. Foi fantástico, muito bom. Muito bom. E a gente quer saber de vocês. A mediação é escuta? Comente aqui, como é que anda a sua escuta? Isso. Conta para nós nos comentários qual foi a sua percepção do nosso episódio de hoje. Agradecemos a participação de vocês e até o próximo episódio Experiências em Mediação. Até lá.